Nossa época é essencialmente trágica, por isso nos recusamos a vê-la tragicamente. O cataclismo já aconteceu e nos encontramos em meio às ruínas, começando a construir novos pequenos habitats e adquirir novas pequenas esperanças. É trabalho difícil, não temos mais pela frente um caminho aberto para o futuro, mas contornamos ou passamos por cima dos obstáculos. Precisamos viver, não importa quantos tenham sido céus que desabaram. Era esta mais ou menos a posição de Constance Shetterly. A guerra derrubara o teto sobre sua cabeça e ela percebera que todos precisamos viver e aprender. Oi pessoal, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é mais um episódio da série O Amante de Lady Chatterley. Nós vamos para o episódio 3, né? A terceira parte do livro, né? Que compõe o capítulo 11 até o capítulo 15. Então a gente vai poder conversar sobre esses capítulos. Como eu sempre aviso pra vocês, né, esse vídeo contém spoiler, né? Esse vídeo eu vou mencionar com todos os acontecimentos do livro, né? E vou analisando os personagens, falando o que eu acho sobre a atitude dos personagens, sobre o que está acontecendo na história. Então, esse vídeo tem spoiler, se você não quer pegar spoiler, deixa pra ver quando você terminar de ler o livro. Nesse episódio 3, nós começamos ali a partir do momento em que a Sra. Bolton descobre quem é o amante da Lady Chatterley. Ela tem essa grande revelação de que é o Mellors, né? Que é o Oliver Mellors, que é o guarda-caça. Ela fica espantada e tal. E aí acaba o capítulo 10. A partir desse momento, a gente começa o capítulo 11 e a Constance está fazendo uma limpa na casa. Ela acha algumas coisas perdidas na casa, né? Coisas antigas que os pais do Clifford colecionavam, obras de artes, também móveis antigos. E ela vai tirando algumas coisas, né, dali, dando uma limpa ali, fazendo uma limpa nas coisas que estão guardadas nos quartos antigos, os quartos que não são abertos na casa. Ela encontra um berço, né, antigo, e a senhora Bolton menciona, né, que é muito triste que ela não vai poder usar, né, e aí ela fala assim, que o Clifford não foi afetado, que pode ser possível eles acabarem tendo um filho em algum momento, né. Isso a gente sabe que já é uma ideia da Connie, já uma boa parte do livro que ela criou esse desejo de ser mãe, né? Ela criou esse objetivo que ela quer ter um filho, mas ela sabe que com o marido dela não tem essa possibilidade. Mas ele meio que já deixa entender que ela poderia ter contra o homem, que ele não se importaria, né? Desde que não afeta o casamento deles. Então ele só queria que se ela tiver a criança, eles iam criar como filhos deles, né? Por lei ser casados, o filho vai se tornar do Clifford. Então ela já fala isso para a senhora Bolton, porque ela já está tendo um caso com o Mellors e a possibilidade de engravidar existe, então ela já deixa aí uma pista. A senhora Bolton fala assim: minha nossa, pensava a senhora Bolton consigo mesmo, será o filho de Oliver Mellors que a senhora quer fazer a gente aceitar? Porque, tipo assim, ela já sabe que o caso tá rolando e se ela tiver um filho vai ser do Oliver Mellors, e é uma coisa que o Clifford não ia aceitar, né? E aí, quando ela menciona isso pra a senhora Bolton não é uma pessoa muito discreta, né? Então começa a surgir fofoca, né? Aos arredores ali da cidade, na aldeia dos mineiros, né? De que é possível que o Clifford tenha um filho. E aí algumas pessoas, né, que trabalham pra mina, vêm visitar, algumas pessoas importantes, vêm visitar o Clifford, né? E aí eles começam a conversar e é mencionado esse cochicho que até o momento eles não sabiam o que estava acontecendo ali nos arredores, ali da aldeia dos mineiros. Aí o senhor fala assim, o senhor Shipley fala assim: aliás, meu caro rapaz, existe algum fundamento para o rumor de que podemos ter esperança de um herdeiro em Argby? Aí o Clifford: um rumor? Ora, meu rapaz, se Marshall de Flangwood veio perguntar a mim que pode-se dizer que corre um rumor, claro que não irei contar nada a ninguém se não houver fundamento. Meio desconfortável com a situação, mas ele, nós temos esperança de que venha acontecer um filho, e aí o homem fica super feliz, né? Nossa, vamos ter mais um Chatterley pra assumir a mina, né, no futuro e tudo mais. A Connie recebe uma proposta de viagem do seu pai, né? Chegou uma carta do meu pai hoje de manhã, disse ela. Ele quer saber se recebi a notícia de que ele aceitou em meu nome o convite de Sir Alexander Cooper para passar os meses de julho a agosto na Vila Esmeralda, em Veneza. Julho e agosto. E aí ela tenta convencer ele aí, mas o Clifford, depois do problema dele, né, de ele ficar
sem andar, ele tem vergonha de andar nos lugares, viajar, ele prefere ficar recluso no canto dele, então ele não leva muito assim. Ela fala, você poderia ir e tal, mas ele meio descarta essa situação, aí fala pra ela que tudo bem, deixa que ela volte. Aí vem a Constance pensando, né? Ela própria não queria muito viajar para Veneza, não agora, não quando havia outro homem, mas resolveram que ia si mesmo, como que por disciplina, e também porque se viesse a ter um filho, Clifford poderia achar que tiveram um amante em Veneza. Então ela achou que ir poderia ser a desculpa perfeita, sabe? Caso isso acontecesse, e também porque a gente sabe que o Clifford não aceitaria um filho do Melrose, né? Então ela já ia arrumar uma desculpa caso ela engravide, já que ela tá tendo um caso com o Melrose. E esses próximos capítulos, eles têm uma questão muito de reflexão social, né? De crítica social do J.D. Lawrence. Então a gente vê muitas críticas sobre o ambiente, sobre a Inglaterra, sobre a indústria em si, porque ele era totalmente, né, contra a industrialização. Então a gente vê muito ele refletindo sobre isso, falando sobre isso, né? A gente sabe, né, que o pai dele foi um mineiro, então ele era super contra, né? Como os mineiros eram vistos, como eles eram tratados, né? Como eles eram desprezados. A gente tem até aqui a menção lá, mais pro começo, da senhora Bolton, né, que o marido dela é um mineiro e morreu na mina. E aí eles acusaram, eles botaram como se a culpa fosse dele, da sua morte na mina, né, porque teve uma explosão, um deslizamento, não sei, algo do tipo assim, não lembro agora. E eles botaram a culpa no marido dela, então ela nem pôde receber a indenização justa pelo que aconteceu. Então, né, a gente já tem ali uma crítica a mais. Aqui a gente tem várias críticas, né, sobre essa questão da industrialização e como a Inglaterra ficou aficionada por dinheiro e esquecendo as coisas importantes, né. A Connie vai passear, e aí que começa essas reflexões. Ela começa a passear nos arredores de Tarvin Show, na cidade, e aí ela começa a ver a situação, né. Não, mas a Inglaterra de hoje, como Connie percebera desde que fora viver lá, vivia produzindo uma nova raça humana, toda dotada de um apego agudo ao dinheiro e atenta ao lado social e político da vida, enquanto o lado espontâneo e intuitivo estava morto, absolutamente morto. Semi-cadáveres, como todos eles, mas com uma consciência terrível e insistente na outra metade. Havia algo de sinistro e oculto naquilo tudo. Era um submundo e praticamente inacessível. Como entender as reações de semi-cadáveres? Vê ela refletindo mais sobre as situações, né? Aí ela fala, meu Deus, o que o homem fez com o próprio homem? O que os líderes dos homens fizeram com seus semelhantes? Reduziram-nos a uma condição inferior à humana e agora a fraternidade não é mais possível. É um pesadelo. Senti novamente numa onda de terror e desolação cinzenta e fuginosa daquelas vidas. Com criaturas assim constituindo as massas industriais e as classes superiores que ela conhecia, não havia esperança, não havia mais esperança alguma. Ela vê a desesperança ali no futuro, né? Da sociedade do futuro, devido que as indústrias faziam, né? Os ricos fazendo com os pobres, com o ser humano, e eles trabalhavam em péssimas condições, né? Então ela faz essa reflexão desse período, né? Que no caso é parte do período histórico ali do J.D. Lawrence, né? Como ele via essa situação da industrialização. E também a decadência da beleza da cidade, né? Da beleza da Inglaterra, né? Inglaterra, minha Inglaterra. Qual é a minha Inglaterra? As residências imponentes da Inglaterra dão boas fotografias e criam ilusão de alguma conexão com os elisabetanos. Os belos antigos palacetes ainda estão aí, desde os dias da boa rainha Ana e Tom Jones, mas a fuligem se acumula cada vez mais negra no revestimento que há muito deixou de ser dourado. E um a um, como os antigos castelos são abandonados, agora estão sendo demolidos, quanto aos chalés da Inglaterra, ei-lo ali, grandes extensões de casinhas de tijolos nas paisagens desoladas. E aí a gente vê a visão da Connie sobre os mineiros, né? Ela meio que é amedrontada com esse povo desde o começo, né? Ela tem meio que medo dali, de como eles são, né? Visualmente ali, aquela situação. Connie tinha um medo mortal das massas industriais. Pareciam-lhe tão estranhas, uma vida sem nenhuma beleza, sem nenhuma intuição, sempre enfiada no fundo de algum poço. Aí ela pensa, um filho de um desses homens, oh meu Deus, oh meu Deus. Porque o Melrose é uma pessoa daquele lugar, ele cresceu naquilo, o pai dele foi nas minas, então tipo assim, ele viveu aquilo, ele nasceu ali, aquele é o lugar dele, né? E aí ela fica pensando nisso, né? Volta pra casa, né? E aqui a gente vai pra um outro dia, né? E ela tem várias reflexões nesse período, ela pensa no Clifford, pensa no Melrose, ela pensa no que ela está envolvida nesse momento, né? Nessa situação.
Era um dia de sol e Connie trabalhava no jardim com a ajuda da Sra. Bolton. Por algum motivo, as duas mulheres tinham se tornado próximas, num desses fluxos e refluxos inexplicáveis de simpatia que ocorrem entre as pessoas. No fim, elas acabaram se conectando, né? Apesar de a gente ver que a relação da Sra. Bolton com o Clifford é muito estranha, porque ela consegue manipular ele o tempo todo, e a Connie sabe que ele está sendo manipulado, e ela já está num período em que ela não se importa mais do que aconteça com o Clifford, né? Porque ela não suporta mais ele. E aí a gente tem aqui que a Sra. Bolton sabe que a Connie tá tendo um caso com o Melrose, ela não conta pro Clifford, e além de tudo, elas começam a ter uma conexão, elas se aproximam, né, em conversar e tal, elas ficam cuidando das plantas juntas, né. A Sra. Bolton falando sobre o seu casamento, do seu marido falecido, eles casaram e ficaram poucos anos juntos, ela teve filhos dele, né, nesse período, mas ele morreu muito jovem, e ela nunca perdeu o amor que sentia por ele, ela ainda sente falta dele depois de tantos e tantos anos, ela era o amor da vida dela, foi o marido dela. Então ela tá mencionando aqui, ela comenta sobre o marido pra Connie, né? Aí ela fala sobre como era a relação, né, física deles, da Sra. Bolton, né? Ela fala que ele nunca se tornou aberto, né, nas relações sexuais, ele sempre se prendia, né? Ele se limitava, e ela falava que não era pra ele fazer isso, mas ele queria manter, né, um pouco de controle sobre a situação, então ele não se soltava, né, totalmente, e ela pedia, mas mesmo assim ele nunca tentou se soltar totalmente. Então, isso aqui é uma das críticas do J.H. Lawrence nesse livro, né? É como as mulheres são vistas nas relações sexuais, como elas o prazer delas é diminuído, né? Os homens não valorizavam que a mulher também tivesse prazer tanto quanto eles, né, nas relações, eles se portavam com eles, mas não se preocupavam se elas sentiam alguma coisa ou não. Então, isso é uma das críticas muito grandes por causa dessas questões de limite da Inglaterra, né, que eles botavam muito limite, eles se controlavam muito nas coisas, eles não se abriam totalmente nas relações, ou não se preocupavam, principalmente se fosse a mulher, né, na situação. E aí ele faz muita crítica sobre isso. É um dos motivos desse livro ser proibido, né, e ter todo esse problema da publicação dele, porque ele fala abertamente das relações íntimas do casal, e ele descreve, né, as relações nesse livro, e também porque ele critica demais isso, e também a questão de não só da traição, né, porque a traição nos círculos sociais da Inglaterra não era uma coisa que eles não faziam, né, eles mantinham essas relações sexuais fora do casamento escondidas, né, os casos deles amorosos, era tudo ali às escondidas, todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo, mas ali nada era muito falado sobre isso, né? As pessoas não comentam sobre isso nos círculos sociais, mas existe. As relações extraconjugais não é o problema, como é o caso do que o Clifford diz, né, pra ela, que ela poderia ter um caso com outro homem e estava tudo bem. As relações extraconjugais não eram um problema na Inglaterra, porque todo mundo sabia que isso acontecia. Mas a relação com alguém de uma classe abaixo a sua era vergonhoso, entendeu? Era uma vergonha para a sociedade. Você não poderia se relacionar com alguém abaixo de você. Se você relacionasse com uma pessoa ali do seu círculo, tudo bem, entendeu? Ninguém estava achando nada esquisito porque isso era normal. Mas se você se relacionasse com alguém abaixo a você, isso era uma coisa de tipo assim, um grande absurdo, entendeu? Um grande pecado. E é o que a gente vê aqui, como ela se questiona por ela estar com um empregado, e como isso não ia ser aceito, porque ele era o empregado do marido dela. Então a gente tem esse padrão, entendeu? Essa crítica do J.H. Lawrence foi uma das coisas que fez o livro ser proibido. Ela se relacionou com um homem abaixo dela, né? Ela era Lady Chatterley, de uma posição aristocrata, porque ela casou com Clifford, ele tinha uma posição aristocrata, não das maiores, né, posições, mas ainda assim aristocrata, e ela tem um caso com o guarda-caça. E isso foi um grande absurdo, entendeu? Para aquele período. Isso é uma das críticas do J.H. Lawrence, né? Fora essas questões, né? Que eu acho que ele pega muito sobre isso, sobre a parte feminina nas relações sexuais. E isso, gente, é uma das coisas que eu acho mais incríveis do livro. É como ele consegue passar a perspectiva feminina em uma relação sexual, sabe? Uma relação sexual, como a Connie se sentia com as coisas, como ela é desprezada, como ela não era valorizada, como ela não poderia ter o seu momento ali, né? Como não se preocupavam com aquele momento, como não tratavam ela com delicadeza nas relações, né?
Era tipo, ele queria o prazer e tava ali, entendeu? Eu consegui meu prazer, tá tudo certo. Ela era, se ela conseguir bem, se não conseguir, tudo bem, sabe? Então, a gente vê o quanto isso marcou ela muito, machucou ela muito, né? Ela não poder, né, ter esse lado também, ser menosprezada por tentar ter o prazer nas relações, né? Dá um jeito de ter o prazer dela. Então ela foi muito maltratada nesse sentido, né? Isso marcou muito ela. Então, quando a gente vê, quando ela fica com Mellors e ele trata ela de uma forma totalmente diferente, com delicadeza, cuidado, isso ajuda muito ela, sabe? Isso muda ela, isso faz ela se abrir para tudo, sabe? Ela fica mais feliz, ela descobre que é possível, sabe? Que era o que ela não conseguia ver naquela situação que ela estava vendo com aquelas pessoas que ela tinha se relacionado. E aqui a gente vê que a Sarah Bolton, né, o marido dela meio que se prendia. E aí a Connie fala, ele era sensível demais, né, o marido dela, da Sarah Bolton, né, a ela, isso mesmo. Depois que se conhece bem os homens, é assim que eles são, sensíveis demais e do jeito errado. Ela fala sobre o marido falecer, né, Sarah Bolton, e fala, ela dormia e ela ainda imaginava que ele fosse voltar em algum momento. Ela ficou muito tempo sentindo como se, ele vai entrar em casa a qualquer momento. Ela, especialmente à noite, ela acordava e pensava, ele não tá na cama comigo. Era como se meus sentimentos não acreditassem que ele tinha morrido. Eu achava que ele tinha de voltar e deitar ao meu lado para que eu pudesse sentir, para eu poder sentir que estava comigo. Era tudo que eu queria, sentir que ele estava ali comigo, o calor dele. Eu precisei de 1000 sustos até me convencer que ele não ia voltar. Foram muitos anos, né? Quando fala sentir o contato dele, ela é isso mesmo. O contato, o toque dele é uma coisa que eu nunca consegui superar até hoje. E nunca vou superar. E se existe um céu, ele vai estar lá. E aí ele vai se deitar encostado em mim para eu poder dormir. Nossa, isso é muito lindo, cara. Essa é uma das minhas partes favoritas do livro. Das partes mesmo completas, é essa conversa da Connie com a senhora Bolton, né? E ver como a senhora Bolton se sente, porque ela já é uma mulher mais velha que a Lady Chatterley, né? Do que a Connie, porque a Connie tem uns 20 e poucos anos, 28, eu acho. Não lembro agora, 20 e poucos anos. E a senhora Bolton já tem ali quase chegando aos 50. E ela nunca teve nunca se casou novamente, mesmo ela tendo perdido o marido muito jovem. Porque ela nunca superou o amor que ela sentia por ele. Tanto que ela fala isso, que a maior alegria, né, se ela for pro céu, ela quer que ele esteja lá pra ele dormir com ela de novo. Porque é a coisa que ela mais sente falta na vida, é poder dormir com ele. Aí a Connie fala, mas será que um toque dura tanto assim, que a senhora continue sentindo o toque dele depois de tanto tempo? Aí ela fala, sentimento é outra coisa. Talvez fosse melhor nunca ter gostado. Mas quando eu vejo as mulheres que na verdade nunca sentiram nada com um homem, elas me parecem umas corujas tristes no fim das contas. Por mais que possam se enfeitar e sair por aí, não, sou fiel ao que eu sinto. Não respeito muito essas pessoas. Tipo, a pessoa vai ter, no caso igual a Connie, teve vários relacionamentos, nunca se envolveu emocionalmente de verdade com ninguém. Ela nunca foi satisfeita fisicamente também, em nenhum momento, né? Todas as relações dela foram bem insatisfatórias, né, pra ela. E aí ela conheceu o Mellors e com ele ela sentiu alguma coisa. E ela tá naquele período em que não se envolveu totalmente emocionalmente, porque ela não quer se envolver, sabe, não quer se abrir, né, ao sentimento, mas ela já sabe que tá acontecendo, né, ao sentimento que ela tem por ele. Aí ela vai encontrar o Mellors, né, e aí ele não tá com uma cara muito boa, não tá de um jeito muito bom, né. Aí ela fala, você detesta ser guarda-caça, né? Aí ele fala, não ser guarda-caça, contanto que me deixem em paz. Mas quando ele precisa resolver coisas fora com outras pessoas ou coisas burocráticas, né? Ele detesta. Aí ela fala, você não tem como ser independente, né? Não ter que depender de trabalhar de guarda-caça e ele talvez conseguisse sobreviver com a minha pensão. Acho que sim, mas preciso trabalhar, senão eu morro. Comenta que ela vai viajar, né, pra Veneza com o pai, encontrar o pai, passar um mês fora. E aí ela começa naquela coisa, tipo assim, você não vai me esquecer, né, quando eu estiver longe. Ele fala, esquecer, você sabe que ninguém esquece, não é uma questão de memória. Aí ela fala assim, que comentou com o Clifford que existe a possibilidade, né, de ter um filho. Aí ele, o que ele respondeu? Aí ela,
que ele não se incomodaria e ficaria até contente com tanto que parecesse que era filho dele. Aí eles ficam naquela discussão sobre se o que eles estão tendo é simplesmente ela usando ele para ter um filho. Era isso que você queria, você só queria poder ter um filho. Você me usou. E não é a primeira vez que eu terei sido usado. E nem sempre foi uma experiência tão agradável. Claro que ninguém pode se orgulhar muito da dignidade dessa situação. Ele tá com raiva, né? Porque ele começa a pensar que é isso, né? É isso tudo, né? É pra ela ter um filho e tipo assim, ele não importa, né? É só ela conseguir o que ela quer. Eles ficam nessa discussão sobre ele ter sido usado ou não. Ele se sente usado, né? E ele não tá errado, né? Porque no fim das contas meio que ela usou ele, né? Porque ela não tinha isso, acabou conseguindo de algum jeito e foi com ele. Então, só que acabou que foi uma coisa que foi além disso, não foi só a relação física, ela começa a se envolver com ele mesmo e ele com ela. A gente vê que ele vai olhar ela na janela, que ele vai rodear a casa, ele fica atrás dela, né? E ela também vai atrás dele. Então, tipo assim, não é só a parte física, eles começam a se envolver emocionalmente também, né? Ela fica com raiva, chega triste, tá em casa abatida, contrariada. Não gostara nem um pouco de ouvi-lo dizer que tinha sido usado. Porque, no certo sentido, era verdade. Mas, mesmo assim, ele não deveria ter dito aquilo. E ela estava lá novamente dividida entre dois sentimentos. O rancor e o desejo de fazer as pazes com ele. Ela sabia que isso era verdade. E, em certo aspecto, é verdade. Porque ela sentiu falta de contato físico e acabou se envolvendo com ele, né? Acabam que eles se encontram de novo, né? E eles ficam juntos, né? De novo. Não conseguem resistir. Aí ela não consegue se envolver, né, na relação, né? Eles ficam juntos, mas ela tá com a cabeça em outro lugar, vamos dizer assim, né? Com uma dor real, atormentada pela duplicidade da sua consciência e de sua reação, ela começou a chorar. Aí, dessa vez não foi tão bom. Você não tava aqui, né? Ela tava com a cabeça em outro lugar. Aí ela fala, eu não posso me apaixonar por você. E começa a chorar, e sentindo que seu coração se partia. Aí ela fala, você precisa aceitar o que é ruim, né? Ele fala que o que é ruim que vem junto com as coisas boas. Ela, eu quero me apaixonar por você, mas não consigo, é horrível. Aí ele, não vai se aborrecer só porque não se apaixonou por mim. Você não vai se apaixonar forçada. Claro que sempre tem uma maçã estragada no barril e você precisa aceitar ela junto com as perfeitas. Aí ele torna a abraçá-la e puxar para junto de si. De repente ela se apequenou nos braços dele, onde se aninhou. A resistência tinha passado e ela começou a se dissolver numa paz maravilhosa. E enquanto se dissolvia, apequenando-se e sentindo-se extraordinariamente bem naqueles braços, tornou-se infinitamente desejável para ele, cujos vasos sanguíneos pareceram todos ferver, com desejo intenso, porém carinhoso, que dominava seu sangue. Eles ficam nessa relutância entre se apaixonar ou não, ou só seu envolvimento físico, né? Essa luta entre envolvimento físico, paixão, amor, o que está acontecendo, né? Mas a gente vê muitos aspectos de sentimento, né? Como eles se sentem um com o outro, que não é além da parte física, sabe? É além do só o contato físico. Aí eles ficam juntos, né? De uma forma muito maravilhosa, né? Como ela se sente, né? Eles fazem de novo, né? E aí ela fala, tinha sido tão perfeito e ela o amava tanto. Então, tipo, ela começa a perceber, porque existe essa relutância entre se apaixonar ou não, o que é que eu tô sentindo, porque ela nunca se apaixonou de verdade, né? Isso fica claro desde o começo do livro, ela nunca teve muito envolvimento emocional, ela até teve paixonites, né? Mas nunca se envolveu de se apaixonar de verdade por alguém, tanto que as relações nunca duravam muito, né? Até antes do Clifford, os relacionamentos dela não duravam. Que aí quando isso acontece, né, tipo, ela não sabe ainda o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo, ela tá descobrindo o que tá sentindo, mas fica bem claro, né, em vários aspectos aqui, que sim, ela tá apaixonada por ele, ela que ainda não entendeu isso, né, ela tá nessa relutância, tanto que ela fala, né, eu amava tanto, e quando o conhecimento do mundo exterior começou a tomar-lhe, ela se agarrou ao peito dele murmurando, meu amor, meu amor, ele a abraçou em silêncio, e ela se aninhou contra o seu peito na perfeição. Aí ela fala alguma coisa. E ele a beijou de leve, murmurando, minha garota, você me ama, não ama? Aí ele, você sabe que sim. Aí ela, você não vai falar? Ela quer que ele diga, né, as palavras.
Aí você não sentiu, né? Em tudo que aconteceu, você não sentiu que eu te amo, no caso, né? E eles se abraçam, né? E ficam próximos, e aquela coisa bem fofinha, né? Sentimental, né? Naquele momento e tal, de apego. Aí ela fala, você me ama. Tipo assim, ela confirma, né? É verdade, né? Não tem como não ser. Aí ele começou a meio se afastar, né? Tipo assim, é uma coisa muito intensa, né? E aí eles estão relutando com isso porque a possibilidade de dar tudo errado é grande, né? Principalmente o Mellors vê isso. A Connie, ela tem aquela ideia de que ela consegue superar e passar por cima disso. Por quê? Ela tem a sua renda fixa, se ela deixar o Clifford e ele der o divórcio, ela consegue viver sozinha, ela não precisa do Clifford pra nada. Ela não precisa do dinheiro dele, principalmente. Então, se ele der o divórcio, ela consegue viver por conta própria. E ela pode viver com o Mellors. Então, ela tem essa ideia de que nós podemos ir embora, ficar juntos, e eu tenho como sustentar a gente. Você tem uma renda fixa mensal, que é um valor alto, então eles conseguem viver, né, por bastante tempo juntos, né? Ela não precisa dele, né, do Clifford, nem de nada, desde que ele deu o divórcio. Só que o Mellor já vê de outra forma, né? Ele vem de uma classe baixa, então ele sabe que nada vai ser tão fácil. Então ele começa a se recuar, né? Quando vê que o sentimento está muito aflorado, ele começa a recuar. Aí ela fala, tinha o impulso de abraçá-lo com força, agarrar-se a ele, pois havia uma beleza dele numa distância calorosa e semi-adormecida que lhe dava vontade de gritar e não deixá-lo ir embora, guardá-lo só para si, mas jamais poderia ser dona dele. Aí ele convida ela para ela passar a noite no chalé, né? Em algum momento ela consiga dar uma escapada e ela dormir com ele. A gente sabe que lá no começo ele já deixava isso bem claro, que o maior desejo dele era poder dormir com ela, agarrado com ela, né? Que era uma das coisas que ele mais queria, como é a situação lá da senhora Bolton, né? Que ela sente falta do marido, né? Porque ela sentia que nunca dormiu mais tão bem depois que o marido morreu, porque ela sentia falta de ter ele com ela. Então o Mellor sente a vontade de dormir com ela, né? Então ele convida ela para passar a noite no chalé. Aí ele começa a falar no dialeto às vezes e ela começa a se irritar. Aí nesse momento aqui tem uma parte muito fofinha, engraçada, né? Que ela começa a imitar o dialeto dele. Aí ele fala que ela tá falando errado. Você tá falando errado e tal, o dialeto e coisa e tal. E eles têm umas conversas muito íntimas, tá? Eles conversam muito abertamente sobre parte do corpo. Fazem até umas brincadeiras, né? Isso pode incomodar algumas pessoas. Mas é porque mostra essa liberdade que as pessoas não tinham naquela época, e como o J.D. Lawrence queria fazer uma crítica a isso, né? Que ter essa intimidade, né? Essa proximidade, principalmente física, que estava se perdendo, né? A gente volta mais algumas críticas, né? E aí a gente vê a posição do Clifford na situação da mina, como ele vê os mineiros, que tá tendo greves e tudo mais, né? E aí o Clifford fala umas coisas que deixam a Connie muito, muito revoltada, né? Como ele vê as pessoas. A gente vê que ela tem um receio com esse tipo de pessoa, né? Pessoas das classes mais baixas, porque ela tem uma posição, apesar de ela não ser aristocrata, ela é uma pessoa de família rica. Então a gente vê como ela vê a posição das pessoas de classes mais baixas e como o Clifford vê. E ele fala, né, da greve, né? Ela fala que eles só vão conseguir arruinar a indústria, né? Que já tá capenga. E aí ela fala, talvez eles queiram destruir a indústria, né? Tipo, você não pensou que talvez eles queiram fazer isso? Aí eles não vão fazer isso, porque é isso que enche a barriga deles. Então, eles não vão querer destruir a indústria. Então, eles vão viver de quê? Aí ele fala assim, os escravos de Nero eram muito poucos diferentes dos nossos mineiros ou dos operários das fábricas Ford. Tanto os escravos que trabalhavam nas minas de Nero quanto nos campos são as massas. Elas são imutáveis. Um ou outro indivíduo pode se destacar nas massas, mas isso não afeta as próprias massas. As massas são inalteráveis. Eis um dos fatos mais patentes da ciência social. Aí a Connie fala, aí tem a parte da Connie, né? Connie estava assustado. Havia algo devastadoramente verdadeiro no que ele dizia, mas era uma verdade letal. Fala mais. E o que precisamos usar agora, disse ele, é o chicote e não a espada. As massas são comandadas desde o começo dos tempos e até o fim dos tempos continuarão precisando de comando. Né? Ela fica cada vez mais assustada e mais ainda odiando o Clifford. Quanto mais ela começa a conviver com ele, ver como ele é de verdade, como ele pensa das pessoas, mais ela tá odiando ele e não suportando estar com ele. Né? De família aristocrata e ela é de família burguesa. E apesar de ela ser rica, ela tem essas ideias sociais muito mais liberais que Clifford, né?
Ele menciona até um filho nessa situação, né? Se ela conseguir um filho, né? Aí ele, só que será de outra pessoa, né? E ele vai ter que doutrinar essa criança nesses padrões, né? Aí ele fala: o que importa não é quem nos gera, mas onde o destino nos põe. Qualquer criança no meio das classes governantes, e ela haverá de crescer capaz de governar na respectiva medida. Cria os filhos de reis e duques em meio às massas, e eles serão jovens plebeus produtos das massas. É a pressão irresistível do meio. Vê muitas críticas sociais e industriais, das críticas sociais e da indústria que o J.D. Lawrence fazia. A gente vê muitas ideias, né, aristocratas, das pessoas de posição mais alta sobre as pessoas de posições mais baixas, né? E aí a gente vê que eles vão dar um passeio, né, depois de um tempo, né, passa alguns dias, eles vão dar um passeio, como o Clifford sempre fazia, né, andar ali na propriedade com a cadeira dele motorizada e tudo mais. E a cadeira para de funcionar, né? E aí não consegue pegar a cadeira de jeito nenhum. Acaba que o Melrose está passando, ele vai ajudar eles. Então ele não quer sair da cadeira, ele não quer desistir que a cadeira parou de funcionar. Então ele começa a pedir para o Melrose fazer várias coisas, ver se o motor parou, mexer no motor e coisa e tal. Porque ele não quer aceitar que a cadeira parou, né? E aí ele fica insistindo, enchendo o saco. Na verdade a Connie já não está aguentando mais, né? E acaba que eles vão ter que empurrar a cadeira, né? E o Melrose não tem tanta força, e a Connie sabe, porque ele tem a questão do pulmão dele, né? E aí o Clifford meio que força ele a fazer as coisas, né? A Connie acha isso absurdo, né? Porque ele não pode dizer não, porque é o patrão dele, né? Aí ele fala: você se incomodaria de empurrar a cadeira até em casa, Melrose? Ou seja, pro Melrose empurrar a cadeira. Tem um momento que o Melrose tem que levantar um pouco a cadeira para conseguir andar. Então, tipo assim, ele tem que fazer um esforço muito grande, porque além do peso da cadeira, que a cadeira é extremamente pesada, que a Connie fala, ainda mais a cadeira com o Clifford, que também é uma pessoa muito pesada, né? E aí ela acha um absurdo, né, que ele tenha que fazer isso. Fala, né, que a pneumonia diminuiu as forças dele porque teve sequela no pulmão. A Connie chega em casa revoltadíssima, né? E aí ela fala pro Clifford assim: se fosse ele sentado numa cadeira com as pernas paralisadas e se comportasse como você se comportou, o que você teria feito? Aí ele: minha cara evangelista, essa mistura de pessoas e personalidades é de muito mau gosto, né? Comparando ele com o Melrose, que é um guarda-caça, né? Então ele fala que ela é evangelista, né? Porque meio que ela tá evangelizando ele a favor das massas, né? Ele sempre fala assim, né? E aí ela decide que ela vai dar uma escapada noturna, né, pra encontrar o Melrose, né? E aí ela vai, bota uma roupa, sai de fininho pela casa, né, pra ninguém encontrar à noite, e ela vai encontrar com ele, né, que ele já tinha feito essa proposta pra ela, né? Ele fala sobre o Clifford, né, que ele detesta esse tipo de pessoa, né, como o Clifford é, ele entendeu, né, ele aceita porque não tem o que fazer, mas que ele detesta esse tipo de pessoa, né? Meio que os dois se detestam no final das contas, né? Aí ele fala: quando um homem é bobo, a gente diz que ele não tem miolos. Quando ele é malvado, que não tem coração. Quando é covarde, que não tem estômago. E quando não tem um espírito vivo e incontrolável de homem, o que se diz é que não tem culhões. Quando parece domesticado. Ele fala, né, como eu falei em alguns momentos aqui desse livro, principalmente as partes que o Melrose fala, ele fala da perda da masculinidade, né, do homem, que estava se perdendo, que os homens estavam ficando frágeis e bobões, assim, né? Então, tipo assim, ele fala muito sobre isso, né? A falta de masculinidade nos homens naquela época, que tava faltando, né? Aí ele fala sobre o casamento, ela pergunta sobre a esposa, porque ela vê uma foto, ele fala que não tá nem aí pra aquela foto, né? Aí ela fala que a senhora Bolton fala que ninguém entende porque ele casou com aquela mulher, porque já sabia que não ia dar certo. Aí ele conta sobre os seus casos amorosos anteriores, né? Nenhum foi bem sucedido, né? Ele sempre acabou meio que mal e sofrendo pela situação, acabou ficando com essa mulher, mas meio que o que eles tinham era mais uma questão aí de raiva um pelo outro, que acabaram se casando, né? No final das contas. A relação entre eles também não era muito satisfatória para ele, porque ela nunca era bom o suficiente para ela, né? E ele sente que ele tem que satisfazer a mulher também, e aí ele começou a se sentir mal, ela começou a se afastar dele, e aí o casamento já estava por água abaixo. Então, quando ele tem a questão da guerra, ele vai embora, né? Ela estava com a criança, tinha tido o bebê, mas acho que não tinha muito tempo a criança, então ele vai embora. Então ele não tem contato com a filha, a gente já sabe disso. Aí ele fala: foi bobagem minha voltar pra cá, mas eu estava perdido, precisava de um lugar pra ir.
Um homem sem rumo se sente meio abandonado e à deriva, mas você tem razão. Aí ele fala, né, sobre se divorciar, porque ela fala, por que você não se divorcia? Ele fala que há questões burocráticas, né, sempre ele se irrita com isso, ele evita ao máximo. Então, a mulher dele já mora com outro homem, né, já sabe que ela largou ele e foi ficar com outro homem. Ele fala que se sente culpado, né, no casamento, né, quando aconteceu o casamento dele, como a mulher dele ficou. Fui eu que deixei que minha mulher acabasse do jeito que é. Em grande parte foi minha culpa. Eu fazia tudo o que ela queria e eu sou muito desconfiada. Precisou muito tempo para conseguir confiar em alguém dentro de mim mesmo. Talvez também seja falso. Eu desconfio sempre. E a ternura não pode ser mal entendida, né? Então ele sempre desconfiava dela, igual ele tá falando, né? Tipo, ele teve uma parte de culpa no relacionamento que deu errado. E isso é muito legal, né, da parte dele de assumir, né? Não botar só a culpa nela da situação. Aí ela fala, nós somos dois guerreiros cansados da luta. E aí ele fala, você também sofreu a guerra? E agora estamos voltando ao campo de batalha. Pois é, e eu estou assustada, né? Porque ele, né, tinha decidido por conta própria largar tudo e ser solitário. E acabou que a Connie apareceu na vida dele e ele acabou retornando a uma coisa que ele não queria, né? Que ele não queria se envolver mais com ninguém. Então a gente vê que aí aconteceu isso, né? Que ele se envolve com ela de novo e eles dois estão se descobrindo, né, essa parte física também, né, de novo, e também sentimental. Aí ele fala isso, né, ele fala, eu queria obter meu prazer e minha satisfação como mulher e jamais conseguia, porque eu só podia obter prazer e satisfação com ela se ela tivesse a mesma coisa comigo ao mesmo tempo. E nunca era assim, precisava acontecer com os dois, né, ele queria que fosse bom pra pessoa, tanto quanto era pra ele, né, pra mulher quanto era pra ele, e acabava que não acontecia, e isso frustrava ele, né. Vê que eles ficam juntos de novo, né? A Mellors fala, abençoado o laço que liga nossos corações com o amor verdadeiro. Aí ela fala, né, ela expressa esse desejo de que ela tem de ficar com ele, morar com ele, né? Ela fala que quer largar tudo, que ela não quer que ele deixe ela ir embora, né? Aí ele fala pra ela não pedir nada agora pra ele, né? Deixa eu ficar por enquanto onde eu posso, né? Aí depois você pode pedir o que quiser, mas por enquanto me deixa aqui, sabe? Me deixa quieto, vamos dizer assim. Não não cria expectativas de futuro, né? No caso, que ele não quer criar, né, ideias de que isso vai pra frente. Porque a gente sabe que ele já tem um pé atrás com isso, porque ele já vê que a chance de dar errado é muito grande, né? Ela fala, eu queria que todo o resto do mundo desaparecesse e eu viesse viver aqui com você. Aí ele, mas não vai desaparecer, né? Tipo, não existe essa possibilidade. Também que o Clifford não queria, né, que ela fosse viajar, mas aceitava que ela fosse viajar, mas ele não se sentia confortável quando ela não estava em casa, porque ele ficava apreensivo, né. As ideias do Clifford é que ele tem muito medo da Connie largar ele, né. Aí ela tá com o Mellors, né, eles ficam juntos no dia e amanhece, tá chovendo e tudo mais. Ela fala, parece que você deixou tanta coisa pra trás. Aí ele, é mesmo, minha impressão é de que eu já morri 1 ou 2 vezes, mas continuo aqui seguindo em frente e na iminência de arrumar novos problemas. Ele faz mais aquela crítica, né, aqui que ele pega mesmo mais firme nessa crítica sobre a perda da masculinidade, né, na sociedade. Aí ele fala, quando o último homem de verdade for morto e restarem apenas esses homens domesticados, de todas as cores, todos ficarão loucos, porque a raiz da sanidade fica nos colhões. E aí surge o assunto, né, de um filho, né, de que a Connie quer ter um filho, ela, e se nós tivermos um filho, né, e aí ele fala, acho um erro grave trazer uma criança ao mundo. Eu vejo isso como uma traição terrível à criatura que vai nascer. Ele é realmente desacreditado na sociedade, no mundo, e ele só vê como vai piorar e ele não vê, assim, uma perspectiva de um futuro bom, né, nesse período do livro. Aí ele comenta também sobre a parte da industrialização, quanto ele é contra, o quanto ele ele acabaria com aquilo tudo, né? Porque ele não acha certo como as pessoas vivem, né? Que trabalham na indústria. E aí eles estão conversando e tudo mais, aí começa a chover, né? Ela tira a roupa e vai pra chuva, ficar na chuva, né? E aí ele fica vendo e fica rindo, né, pra ela, né? Ele fica encantado e aí ele também tira a roupa toda e eles dois ficam, tipo, meio que dançando na chuva, brincando na chuva, os dois. Né? É uma cena também muito icônica desse livro. E no filme, a Netflix ficou bem bonito, assim.
Mas assim, é bem. O filme da Netflix ele mostra bastante, entendeu? Partes físicas. Ele realmente não tem nenhum pudor pra esconder nada, então vai de cada um, né? Se a pessoa não gosta muito de ver, né? Essas partes, né? Provavelmente esse filme da Netflix não vai ser uma boa, porque eles mostram bastante mesmo, principalmente essas questões de relações físicas que o casal tem. E eles realmente se admiram fisicamente, brincam, né, com partes físicas e tudo mais, de uma forma bem natural, sabe? Não parece forçado. Ela fala, né, que vai ter que voltar e tudo mais, né, por conta do Clifford. Ela prometeu que voltaria, né, da viagem. Ele fala, por que você vai voltar se você vai ter ido embora, né? Pra que voltar? Eu preciso voltar. Está disposta a ter um filho em Wargaby? E aí ela aperta o braço dele e fala, se você não me levar embora, é o que eu vou ter que fazer. Aí levar pra onde? Ela pra qualquer lugar, pra longe daqui, pra bem longe de Wargaby. E a gente sabe que ela odeia aquele lugar, né? Ela odeia onde ela vive. Além disso, na verdade, vou estar voltando pra você. Aí ele fala pro guarda-caça do seu marido. E ela não tem nenhuma importância isso, né? Tipo, isso não me importa. Fala, né, que vai se preparar, que ela vai voltar, e aí eles vão começar a planejar ela ir embora, né? E ela contar pro Clifford e tudo mais. Aí meio que ele tem uma reação assim, que ela fica meio assim, ela fala, não dificulta as coisas, né, pra mim, né, mais ainda que ela tem que ir embora, né, viajar e tal. Aí ele, não quero dificultar nada, só quero descobrir o que você pretende, mas nem você mesma sabe ao certo. O que quer é ganhar tempo, ir embora e poder pensar sobre tudo, e creio que tem razão, acho sensato. Você ainda pode achar melhor continuar como a senhora de Wargaby. Seria justo, não tenho uma Wargaby para te oferecer. Na verdade, você sabe o que pode esperar de mim. Não, acho que você está certa, de verdade. E eu não tenho a menor vontade de viver por sua conta sustentado por você. Mais isso ainda, né? Tipo, ela sabe que ela tem renda, né? Ela vai viver muito bem com a renda que ela tem, porque ela tem herança da mãe dela. Mas ele não ia se sentir bem tendo que ser sustentado por ela. Ele ia precisar ter sua própria forma de ganhar dinheiro e tudo mais. Aí nós vamos saber onde estamos, né? Em que ponto estamos quando eu voltar, não é? Ela diz, né? Aí ele fala, certamente. Aí eles brincam e celebram um casamento entre eles, né? Quando eles estão saindo da floresta, né, que a Connie já tá voltando pra casa, ele e ela emergiram no caminho e encontraram a senhora Bolton, que muito pálida caminhava em direção aos dois oscilantes. Lady Chatterley estava pensando que alguma coisa teria acontecido. Ela, não aconteceu nada, né? Aí a senhora olha pro... A senhora Bolton olha no rosto do homem lustroso, renovado pelo amor, que enfrentou seus olhos meio risonhos e zombeteros. Ele sempre ria do infortúnio, mas olhou para ela com gentileza. Boa noite, senhora Bolton. Lady Chatterley estará bem a partir de agora. Assim posso me despedir. Boa noite, Lady Chatterley. Boa noite, senhora Bolton. Fez uma reverência e deu as costas para elas e foi embora, como se ele tivesse encontrado ela no caminho e acompanhou para ela não voltar sozinha. Mas a senhora Bolton sabe que ele é o amante dela, né? Então acaba o capítulo 15. E a gente começa aqui o início do capítulo 16, que é o próximo episódio do vídeo. Então vocês vão poder acompanhar aí o próximo episódio, que vai ser o último episódio com os últimos 4 capítulos, porque esse livro vai até o capítulo 19, né? Então a gente vai ler o 16, 17, 18, 19 no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, né? Como eu falei pra vocês, é um dos meus livros favoritos, né? Eu consigo perceber muitas coisas que são muito interessantes pra mim, principalmente as partes históricas e de crítica social que o J.D. Lawrence bota, e da sociedade inglesa, né? Então eu gosto muito desse livro, desses temas. A gente vê que essa terceira parte do livro a gente tem muito sobre as críticas sociais e sobre a indústria, né? E sobre a parte da mineração que o J.D. Lawrence tanto valorizava criticar nos seus livros, né? As coisas que eu mais gosto desse livro, a gente tem muitas reflexões importantes também, legais para você ter nessa terceira parte. E a gente vê também esse desenvolvimento do relacionamento da Connie e do Mellors, e a gente está caminhando para o final, porque a gente vai ver como finaliza essa grande treta que está acontecendo entre eles, entre esse relacionamento e todas as questões da sociedade e a visão da sociedade sobre o relacionamento deles, e como eles têm medo sobre isso, principalmente o Mellors, né? E o Mellors tem umas ideias muito desesperançosas sobre o mundo, o futuro daquela sociedade. É um dos motivos de ele não querer ter um filho, para a criança não ter que passar por isso, viver nesse mundo, né? Então, a gente vê esse traço, né, do personagem, né? E como ele tem medo, porque a verdade é que ele queria ficar sozinho e
as coisas foram acontecendo e agora não tem mais só ele estar sozinho, agora ele tem a Constance, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, me conta aí se você está acompanhando essa série, se você está gostando, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!